Gente, isso vai ser um vídeo dificinho de gravar, mas vai dar certo. Amém. Oi, amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. O vídeo de hoje eu tô gravando pela segunda vez, porque da primeira vez eu fiz, mas enfim, eu chorei, eu não queria chorar, então eu tô aqui gravando novamente, porque eu quero que esse vídeo seja da forma que eu imaginei. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo diferente de tudo que eu costumo trazer aqui. É um vídeo que eu relutei um pouco pra fazer, porque é um vídeo que trata de um assunto muito delicado e pessoal. Eu não costumo trazer vídeos que tratem de assuntos assim, que meio que vai deixar as pessoas pra baixo, ou assuntos ruins, que, sabe, eu gosto de trazer alegria e trazer assuntos divertidos, mas depois de relutar bastante pra gravar esse vídeo, eu acabei criando coragem e finalmente vim. O que me fez criar essa coragem é saber que ao estar gravando esse vídeo, postando ele, eu posso ajudar nem que seja uma pessoa que passa por isso. E é o que eu quero, entendeu? Essa é a minha missão com esse vídeo. É muito difícil você chegar na internet, expor sua vida, abrir seus pensamentos, sua cabeça e abrir sua boca e falar sobre a sua vida pra pessoas que você, tipo assim, você vai deixar em aberto aquilo ali pra quem quiser ver. Mas é como eu disse, se for pra ajudar, eu tô dentro. Eu acabei postando nos stories algum tempo atrás que eu tava passando por umas crises de ansiedade. E aí eu vi algumas pessoas me respondendo que passava pelo mesmo e contando a história delas e desabafando e falando quanto era difícil e como não tinha com quem se abrir. E aí foi que eu criei mesmo essa vontade de gravar esse vídeo, porque eu pensei, poxa, será que um vídeo não vai ajudar uma pessoa dessa? Será que um vídeo não vai abrir um pouquinho a cabeça das pessoas que conhecem alguém que sofre disso? Então hoje eu vim contar um pouquinho da minha história. No meu caso, eu acredito que eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada, que é o nível de ansiedade assim que começa a atrapalhar as atividades comuns do dia a dia. Eu já tenho isso há um tempo, na real. Só que eu descobri há pouco tempo. Eu sou uma pessoa muito ansiosa desde criança. Desde que eu me entendo por gente, assim, eu sei que eu sou ansiosa. A diferença é que antes eu não sabia que eu tinha isso e hoje eu sei. Quando eu era menor, eu só sentia aquilo e eu aceitava, porque eu não sabia como lidar. E eu não sabia o que era. Na verdade, eu coloquei na minha cabeça que era por causa da minha timidez, porque realmente eu sou uma pessoa tímida, mas eu colocava na minha cabeça que eu deixava de fazer as coisas por causa da minha timidez apenas. Hoje eu sei que não era. Eu senti um bloqueio muito grande pra fazer coisas simples do dia a dia, que muita gente já, era comum pra muita gente fazer, que ninguém tinha dificuldade, só eu. Vamos a um exemplo. Sair na rua sozinha. Eu passava muito mal pra fazer isso, tipo assim, era uma coisa que eu lutava contra porque eu queria entender o que estava acontecendo comigo, mas eu não conseguia porque eu não tinha noção. Então, eu não saía pra lugar nenhum sozinha, eu não saía na porta de casa porque a sensação era que algo muito ruim ia acontecer, ou que todas as pessoas iam estar me olhando, estar prestando atenção em mim, ou as pessoas iam me olhar e falar mal de mim, ou não sei, era uma sensação assim de medo irracional, que é um medo que você não... Tipo, é um medo não comum, é uma coisa que só existe na sua cabeça, que não é real. Outra coisa que eu sofria muito pra fazer, tipo assim, pedir informação pra uma pessoa que eu não conhecia, entrar numa loja, sabe, sozinha, ou fazer o pagamento de alguma coisa, era sempre alguém que fazia pra mim. Até hoje eu sofro um pouco com isso, eu tenho um pouco de ranço assim de telefone. Eu não gosto de fazer ligação, eu não gosto de fazer pedido por ligação, eu sempre peço pra alguém fazer pra mim, porque eu até hoje eu tenho meio que isso. E pelo fato de eu ter isso, acabou me atrapalhando nos meus estudos. Eu faltava muito à escola, porque quando você é criança e adolescente, a sua maior preocupação é a escola. Você sempre tem uma preocupação excessiva com aquilo que você já tem preocupação, entendeu? Então eu sempre achava que eu não ia ser boa o suficiente, que eu não ia conseguir fazer tal coisa, que eu não ia conseguir nem, tipo assim, chegar e falar com a pessoa. É sempre um pensamento negativo que passa na sua cabeça, sabe? As pessoas não vão gostar de mim, se eu chegar e falar com essa pessoa, ela vai me ignorar. Já chegou a passar até mesmo, eu vou sair, vou chegar no portão da escola e não vão me deixar entrar. Na minha adolescência mesmo, os dias que eu ia pro colégio, eu não levantava a mão ou dizia presente quando o professor falava o meu nome, porque eu achava que ia ser ridículo na minha visão, na visão dos outros, tipo, as pessoas estavam me vendo de jeito ridículo falando presente. É tipo isso. Eu meio que tinha
um pânico assim de escola, de colégio. Isso atrapalhou muito nos meus estudos. Na época eu não sabia o que era, eu só achava realmente que era timidez e eu não consegui lutar contra isso. Me arrependo muito, porque se eu tivesse descoberto na época, eu teria talvez feito de uma forma diferente, mas eu sempre fui uma pessoa muito julgada por isso, porque eu faltava muito à escola e até as pessoas que não eram tão próximas de mim, que sabiam da minha história, enfim, acabavam julgando, os meus colegas de classe e tal, as minhas amigas. Todo mundo acabava me julgando e achando que eu era irresponsável, ou comentando que eu não queria ir porque eu era preguiçosa, porque eu era filhinha de papai e tal, esse tipo de coisa. E é uma coisa muito difícil, porque eu acho que mesmo que eu soubesse, eu não saberia como explicar para as pessoas, porque até hoje, que é uma coisa mais comum, é uma coisa menos tabu, já é difícil explicar. Então imagina naquela época, né? Bom, no colégio era dessa forma. Como eu disse, não saía sozinha, não fazia nada sozinha. Cheguei várias vezes a me arrumar e falar, eu vou conseguir, eu vou pra escola, eu consigo ir. Eu não sei o que é isso, mas eu vou enfrentar esse meu medo. E eu chegava no portão, eu desistia, começava a ter a crise de ansiedade, a falta de ar, tremer, não conseguia sair de casa, começava a chorar, voltava pra minha cama. Era basicamente isso, gente. Era uma luta todos os dias pra eu conseguir sair de casa. Aí o que aconteceu? Como eu descobri que eu tinha isso? Em 2016, eu tinha 18 anos e foi um ano muito difícil, assim, pra mim, porque aconteceu muita coisa ruim. Eu já era ansiosa com tudo, eu tinha muito medo de tudo, mas eu tive que passar por uma cirurgia, porque eu descobri que eu tinha pedra na vesícula. Isso, assim, ferrou com a minha cabeça, porque eu fiquei muito tempo, muitos dias, até chegar o dia da cirurgia, preocupadíssima com a cirurgia. Imagina, você já tem um medo excessivo de tudo ali, sabe? Imagina você ter que passar por uma cirurgia, que é uma coisa que eu nunca imaginei, tipo, me aterrorizou muito isso. Eu acredito que isso meio que desencadeou, sabe? Pra eu ter mais crises e pra eu piorar. Eu me queimei, eu fiquei com uma cicatriz horrível na perna. Hoje já tá sumindo, mas na época mexeu muito comigo. Eu fiquei muito nervosa porque eu achei que ia ficar uma mancha pra sempre. Ficou muito feio. Eu vou tentar botar a foto aqui pra vocês verem. Eu quebrei o meu dedinho do pé, que se eu achar a foto eu mostro pra vocês também, que foi uma dor horrível também. Logo em seguida, tipo, uma coisa atrás da outra, entendeu? Teve o pior de todos, que foi quando eu fiquei com cachumba, que é uma doença que, tipo, inflama alguma coisa aqui, não tô lembrado o nome. Inflama aqui, fica um caroção e você fica sem conseguir comer, você, tipo, perde o paladar das coisas. E aí, eu não tava mais aguentando passar por essas coisas, gente. Tudo isso no ano, uma coisa atrás da outra. Eu nunca me sentia em paz. E aí foi quando eu tive a cachumba que desencadeou, assim, uma crise de depressão. Nessa época que eu tive a cachumba, eu fiquei muito mexida. Comecei a pensar em muita coisa ruim, ter muita preocupação, e eu sempre pensava, eu nunca vou estar em paz, eu sempre tô com alguma coisa, eu sempre tô doente, não é possível isso. Como já tinha sido um ano bem ruim, não só em relação a isso, em relação a outras coisas também, eu entrei em crise de depressão. O que eu me lembro foi a primeira vez. Se eu tive outra vez, foi muito nova e eu não consegui identificar, porque essa pra mim foi a primeira vez que eu caí assim mesmo. Nessa época eu já tava emagrecendo, porque como eu disse, você para de comer, você perde o paladar, é muito ruim, é muito difícil de engolir. Misturou com a depressão, que eu não sentia vontade nenhuma de comer, gente, eu só conseguia beber água. E eu acabei perdendo 10 quilos em 15 dias. De 15 a 20 dias eu perdi 10 quilos. Eu fiquei isso aqui. E eu nunca gostei de ser muito magra, eu sempre gostei de ser cheinha, até porque eu sou muito alta. Quando eu emagreci, eu fiquei, tipo, finíssima. Eu tava muito irreconhecível, gente. Quem me via na rua falava, meu Deus, o que aconteceu com você? E eu não percebia isso, sabe? Eu não tava vendo ali que eu tinha emagrecido, eu não tava vendo que eu tava sem comer, pra mim tava tudo normal. Até esse momento, eu juro pra vocês que eu não conseguia entender como pessoas que passavam por isso queriam tirar a própria vida, ou até mesmo tiravam a própria vida. E eu nunca conseguia entender isso, sabe? Eu ficava, não tem como, velho, a vida é uma coisa tão preciosa, como que a pessoa pode querer morrer, ninguém quer morrer e tal. Mas, calma. Nesse período eu consegui entender, porque não que eu quis fazer isso, mas eu senti na pele a sensação, sabe? Gente, eu juro pra vocês, o que tinha em mim era falta de sentimento, eu não sentia nada. Eu tava desesperada porque eu não sentia nada, eu perdi o gosto pelas coisas que eu gostava, eu perdi o amor pelas pessoas, sabe? Parece que eu não sentia nada, que eu não tinha sentimento. Eu não conseguia entender por que eu tava daquele jeito, eu só conseguia chorar, eu dormia o dia inteiro, não comia. E foi uma época
horrível, gente. Foi inclusive nessa época que eu tive o meu primeiro ataque de pânico. E foi muito ruim, foi uma sensação assim de morte, a sensação que você tem é muita falta de ar, seu coração muito acelerado e você pensa que vai morrer. Acabou o ano, passou, eu voltei, engordei de novo, aos pouquinhos, mas engordei. Eu não fui a psicóloga, não fui a psiquiatra, eu não tomei remédio, eu simplesmente falei pra mim mesma, eu vou conseguir sair disso. Como eu já sabia o que era, eu tive muita fé que eu ia sair daquilo, entendeu? Eu tive muita fé mesmo. Não é brincadeira, gente, é uma doença, é falta de uma substância. Depressão é falta de uma substância, a substância que produz felicidade no seu cérebro. Eu falei, não vou tomar remédio, velho, eu não vou precisar de remédio, eu vou sair dessa e vou sair. E eu comecei a lutar, comecei a procurar tudo que eu amava fazer e saindo aos poucos, gente, foi assim, saindo aos poucos mesmo, é tanto que o ano de 2017 foi todo me recuperando disso, porque é tanto que vocês viram, eu passei um ano sem gravar vídeo e enfim, aos poucos eu consegui me recuperar. Não desistam, entendeu? Tentem, mas se vocês verem que não dá, gente, que já tá no nível avançado, que tá no nível que você não consegue, procure ajuda, porque eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. Eu já ouvi relato de muita gente que começou a tomar remédio pra ansiedade, melhorou, tipo, muito a vida. E principalmente, eu acredito que eu acho que o psicólogo é o que vai mais te ajudar, sabe? Em você ter alguém pra desabafar, em você ter alguém pra contar, pra te ajudar, pra te falar que aquilo ali não é coisa de outro mundo, que é algo normal, que é algo comum, que outras pessoas têm e que você pode lutar contra e que você pode melhorar. Beleza, esse ano passou, 2017 passou, que foi eu me recuperando. E agora, em 2018, que é quando eu praticamente entrei na vida adulta, né, me dei conta de que estava entrando na vida adulta, foi quando eu voltei a ter as crises. Eu nunca mais tinha assistido com tanta força. É uma coisa muito complicada, porque você nunca sabe. Você, tipo, tá bem, e aí começa a acontecer um monte de coisa na vida, sabe? Tipo, sua vida pessoal. E aí eu entrei numa crise que foi muito ruim mesmo esse ano. Que, enfim, eu tô me recuperando também, tô tentando sair. A crise da vida adulta, sabe? Que você é cobrado pelas pessoas e pelo mundo e pela sociedade de seguir aquela regra ali da vida que é perfeita, entendeu? E principalmente a nossa geração. Eu acredito que a nossa geração seja uma geração que as pessoas sofrem muito mais com isso, porque é uma geração totalmente exposta em redes sociais e você vê a vida de todo mundo perfeita ali, porque é só o que as pessoas querem mostrar, gente. Só que a gente foca naquele Instagram da menina perfeita, com o corpo perfeito, enfim, que vive arrumada, que vive na vida perfeita, viajando e, enfim, faz stories só felicidade, só vida boa, e você fica, mano, por que eu não tenho isso? Porque quando é que eu vou alcançar isso, entendeu? Por que eu sou inferior? E esse é um problema muito grande, a gente se sentir inferior por conta da perfeição na vida, nas redes sociais, que não é uma realidade. Todo mundo tem problemas e todo mundo passa por coisas ruins. Então é por isso que eu acho que essa é uma geração muito difícil de lidar com isso. Eu acredito que todo mundo, gente, sério, eu acho que todo mundo deveria ir no psicólogo, porque eu tenho certeza que ajuda muito. Eu tenho relatos de pessoas que eu conheço que sofreram muito com ansiedade, com depressão, enfim, crise, e foram ao psicólogo e melhorou muito a vida, em 100%. Às vezes é só a falta de com quem você conversar, a falta de com quem você desabafar, as pessoas não entendem. O transtorno mental ainda é uma coisa que muita gente, a maioria das pessoas tem a mente muito fechada pra aceitar isso, entendeu? Não é como uma doença, fulano tá doente exteriormente, né? No caso, ele tem como provar que tá. Então, ele tá doente, mas se ele tá doente de transtorno mental, se ele tá numa depressão, se ele tem transtorno bipolar, se ele tem, enfim, seja o que for, isso aí é coisa da sua cabeça, isso é um pensamento, esquece isso, não é sério, mas é sério, gente. Eu não posso dizer a vocês que eu fui, porque eu não fui no psicólogo por falta de oportunidade, tá? Mas assim, eu gostaria de ter ido muito antes, eu acredito que teria me ajudado em muitas coisas que eu deixei de fazer por causa desse meu problema. Hoje eu tenho consciência do que eu tenho e é uma luta diária pra não acontecer, sabe? Não acontecer sempre. Esse ano eu tive muito ataque de pânico, assim, foi horrível porque o primeiro que eu tive já foi, assim, horrível. Eu falei pra mim, uma coisa que eu nunca mais quero ter é aquilo, e eu acabei tendo várias vezes esse ano. E tipo assim, às vezes eu tava de boa, sei lá, sentada, assistindo, do nada eu começava a pensar em coisas que me faziam desencadear essa sensação. Esse ano, como foi um ano de muita cobrança de mim mesma pra mim, entendeu? Tipo assim, eu me cobrei muito
coisas que eu não precisava ter me cobrado. Inclusive eu ia fazer uma viagem, né? Eu fui fazer uma viagem, eu comecei a passar muito mal, gente, porque... E eu achava que era porque ia acontecer uma coisa ruim. Eu falava, não, vai acontecer uma coisa ruim nessa viagem, eu sei que eu não tenho que ir, isso é uma sensação. Eu tava me achando sensitiva, mas não era só ansiedade. Eu viajei, eu lutei, mas no último dia acabei tendo do ataque de pânico. E eu não sabia que era um ataque de pânico porque foi a primeira vez que eu tive depois de 2016. Eu achei que eu tava passando mal, eu achei que eu tava morrendo porque eu tinha tomado álcool e eu tomei um comprimido e eu comecei a pensar muito negativamente nisso. Gente, só por causa disso, eu juro. Eu tinha tomado álcool na noite anterior, bebido, né? E eu tomei um comprimido pra sinusite. E eu fiquei, mano, fudeu, eu esqueci que não pode tomar, sei lá, eu tirei da minha cabeça que não podia e comecei a passar muito mal. Meu coração acelerou muito e aí eu fui parar no hospital, pra vocês terem noção. Eu não sabia que era ataque de pânico, na hora não passou pela minha cabeça, né? Mas hoje eu sei que foi, eu sei que não teve nada a ver com remédio, nem enfim. E às vezes uma coisa simples, gente, uma coisa que tipo você nem imagina que pode acontecer. Por exemplo, eu tava aqui em casa e eu fui picada por uma abelha. Eu inicialmente foi de boa, nossa, dor, não sei o que, começou a ficar vermelhinho aqui no braço. E aí o que aconteceu? Eu fui pesquisar na internet, né, o que fazia e tal, quando a abelha picava. E eu comecei a ler que gente que tinha alergia, tipo assim, morria. Tinha gente que chegava a morrer porque não resistia por causa do veneno da abelha, nem sabia que a abelha tinha veneno. Só que eu li isso e eu comecei, quando começou o pensamento, mas e se eu tiver? Por que eu não vou ter? Se alguma pessoa tem, eu posso ter. E é esse tipo de coisa. E aí comecei a passar mal, do mesmo jeito que eu tinha passado lá na viagem, achando que eu ia morrer, que tinha veneno, faltando força no corpo, assim, sabe? Falta de ar, suando frio. E isso eu achando que era sintoma por causa da abelha, não era. Então, pra vocês verem que uma coisa simples como... Por exemplo, pra muita gente pode ser assim, sair na rua sozinho pode ser a pior coisa do mundo por causa de algum trauma que desencadeou isso, alguma coisa que você nem sequer lembra. E o que eu quero dizer com esse vídeo, gente, é que é sim uma coisa séria, é uma coisa que precisa ser cuidada, precisa ser tratada. Eu sei que não tem cura total, é uma coisa que a gente tem que ficar lutando contra, mas eu acredito que pode ter muita ajuda de melhorar, tipo, 99% pra você não ter mais isso. Se você nesse vídeo, você não passa por isso, mas você conhece alguém que diz ter, não leve na brincadeira, não fique dizendo que é frescura, não fique dizendo que é mimimi, que é coisa da cabeça da pessoa, porque não é. É uma coisa muito difícil chegar e contar pras pessoas, porque as pessoas não entendem. Eu sempre fui de, tipo assim, quando eu começava a sentir essas coisas, eu corria pro quarto, fechava a porta, sofria calada, chorava calada, sentia tudo aquilo calada, porque eu achava que se eu contasse pra alguém, se eu mostrasse pra alguém, a pessoa ia achar que eu era louca, ou que, enfim, era coisa da minha cabeça, ou falar que era frescura, ou achar que era drama. E eu sabia que não era, eu preferia esconder. Vai lá, chega, mostra no Google, manda a pessoa pesquisar, manda print de coisas, de pesquisas, de sintomas e de sintomas que você tem e manda pra pessoa, pra sua mãe, pro seu pai, enfim, pras pessoas que convivem com você. E conversem, desabafem, porque ajuda muito. E claro, não deixem de procurar ajuda profissional. Se vocês verem que... Gente, se vocês já estão nisso há um tempo, procurem ajuda profissional, porque eu acho que vai ajudar muito, muito, muito. Com todos os relatos que eu já ouvi, eu tenho certeza que vai melhorar muito a sua vida e que você vai poder voltar a viver normalmente e como qualquer outra pessoa, e que isso não vai interferir em nada. Uma coisa que vocês têm que tirar da cabeça de vocês é que psicólogo, psiquiatra é coisa de doido. Não é, gente. Saúde mental é tudo. O corpo responde ao cérebro. Se o seu cérebro não tá bem, o seu corpo não vai ficar bem de forma alguma. Isso aqui comanda isso aqui. Você tem que estar bem nisso aqui pra você estar bem no resto. O seu psicológico é muito importante. Você precisa de ajuda. É uma luta diária que nós temos pra conseguir passar por isso e sermos felizes, né, gente? Termos nossa vidinha normal. Sei que é difícil, mas a gente vai conseguir. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha ajudado alguma pessoa. Se isso ajudou uma pessoa, gente, eu já fico muito feliz. Então é isso aí. Espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês de alguma forma. E eu tô torcendo muito pela melhora de cada um de vocês, porque eu sei o quanto é ruim e como é difícil, mas eu sei que você vai conseguir, tá bom? Você vai conseguir, você não tá sozinho nessa. Tem muita gente que passa pela mesma coisa e que consegue sair, gente, que consegue melhorar a vida. Então saiba que você não tá sozinho, você vai conseguir sair dessa, tá bom? Um beijo, vamos lutar juntos contra isso e até o próximo vídeo. Tchau! Você não tá sozinho, tá? Procura ajuda, converse com alguém.